Primeiro a gente tem, pelo menos eu acredito que você deve entender a diferença de uma cobrança indevida para aquela que não deveria acontecer, mas é uma cobrança correta. Então, cobrança indevida e cobrança devida é aquela que você está correto e aquela que você teve uma cobrança que não deveria. Mas existe uma diferença entre elas. Por mais que uma cobrança diferente que você veja lá na fatura, você acha estranha. Estranha, beleza. Opa, isso aqui eu acho que está errado. E a ideia é você descobrir se aquela cobrança deve ser correta para você fazer o pagamento ou deve ser incorreta para que você não faça o pagamento e tenha um ajuste, vamos dizer, uma correção junto à prestadora. Indevida é mais fácil de você enxergar da seguinte maneira: é tudo que for diferente do que você acordou, do que tem no seu contrato. Então, tem uma cobrança lá de um serviço X. Você pediu? Não. Tem no contrato? Não. Então não deveria ser cobrado. Ah, essa cobrança aqui, mas tem no contrato? Tem. Então deveria ser cobrado. A tarifa de tal serviço é R$1, mas no contrato deveria ser, por exemplo, 30 centavos. Está errado, está diferente do contrato. Então tudo que é uma cobrança indevida, entenda que é uma cobrança onde o valor ou aquela cobrança não deveria existir, não deveria acontecer. Mas quando você vem numa cobrança devida, ela deveria acontecer, porém você pode ficar na dúvida: deveria? Não, não deveria, mas é uma cobrança devida, que é isso que eu vou te explicar. Alguns exemplos para ficar mais fácil, tá? Multa e reajuste. Vamos supor que você fez uma mudança de plano e você não sabia que tinha uma multa contratual. E pô, veio a multa. Você fez a troca lá do plano, por exemplo, tá? E veio uma multa. Se você soubesse, você não ia fazer, mas é uma cobrança devida, sim. Mas na prática não deveria acontecer se você tivesse todas as informações. Ou reajuste. Uma vez ao ano, no aniversário do plano de serviço que você tem contratado, independente se seja telefonia móvel, telefone fixo ou banda larga, pode acontecer um reajuste daquele plano de serviço. Então vamos supor, você está pagando R$50 para uma linha de telefonia móvel. Na outra fatura veio 60. Estou arredondando os valores aqui para ficar mais fácil. Então houve esse reajuste, vamos supor, você não sabe que é um reajuste, ou seja, no mês que aquele plano de serviço ele tem reajuste, ou ele sofre reajuste. E você acha que é uma cobrança indevida. Nesse cenário, se você tiver informação, ou seja, quando a operadora te passar isso, que é um reajuste, foi tal percentual, com base em tal índice, aí você vê que é uma tarifa devida. E que não deveria ser na situação de, eu renovei o plano, eu fiz alguma ação, que você acha que não deveria ter acontecido, mas sim, é permitido e é uma cobrança passível. Outros exemplos, uso incorreto. Tem usuários e usuários, pessoas e pessoas, como é que elas usam os serviços de telecom. Eu já auditei, já vi, já analisei diversas faturas e sempre tem uma possibilidade de uso incorreto. Diversas alternativas, tá? Então, aquilo que vai gerar custo a mais para a empresa de uso incorreto está errado. Se estiver dentro do plano, tá bonitinho. Você não vai ter tanto problema com isso. Mas extrapolou, você está tendo um custo extra porque o usuário não está, vamos dizer assim, tendo cuidado com aquele recurso, aí sim é uma cobrança que pode acontecer, mas que não deveria. Por quê? Porque o usuário fez um uso incorreto. É um outro exemplo. Utilização quando ela extrapola, ou seja, ela passa dos limites ou passa do que foi acordado. Um exemplo, tá? Vamos supor que você tem um plano com internet, vou dar um chute aqui de 1 GB. O usuário lá tem 1 GB para usar, mas aquele usuário, ele simplesmente passou, vou dar um chute aqui, tá? Para 30 GB. E aí, dependendo, lógico, do plano de serviço, você pode ser tarifado sobre aquilo. Ou o usuário simplesmente viajou, utilizou o roaming internacional, vai ser tarifado por aquilo se estiver lá desbloqueado. Mas se ele usou o serviço, é devido. Mas não deveria acontecer porque a pessoa foi sem avisar, sem fazer algo do tipo, sem contratar um plano de serviço. Então isso são alguns exemplos de cobranças
que você tem que entender, independente do motivo que seja, se tem a ver com portabilidade, com cancelamento, com utilização do serviço. A ideia é você entender esse princípio básico de cobrança, tá? E um último exemplo é uma falha da configuração do sistema de gestor. Toda a prestadora de telefonia móvel, ela tem um sistema para gerenciar o que as linhas podem usar ou não. E pode acontecer uma falha humana ou sistêmica, em que o que era para estar bloqueado está permitido e vice-versa. O que era para estar permitido está bloqueado. Mas quando você tem custo extra para identificar a cobrança indevida, pode ocorrer algum erro lá no sistema do gestor. Já fiz algumas operações, por exemplo, aqui eu vi erro humano de configuração e também eu vi erro do sistema da prestadora. Ocorreu uma situação e ela apagou todas as configurações. Então, tem os dois cenários, é bom você ficar ciente que essas são as possibilidades, vamos dizer assim, que você tem que entender de cobranças que são devidas e cobranças que são indevidas. E que achou algo estranho, lógico que você tem que avaliar essa informação de qualquer maneira, porque você fica respaldado com a sua avaliação ou de um especialista sobre essa situação, sobre essa área, vamos dizer assim, de telecom, telefonia, banda larga, o que quer que seja de serviço utilizado.